Olá, vamos conversar um pouquinho sobre câncer de pulmão? Eu trouxe esse artigo, achei bem interessante, que é do Jornal de Caquexia, e ele traz a questão do câncer de pulmão de não pequenas células, que a gente acaba vendo que é o subtipo mais comum e que encontramos mesmo muitas publicações a respeito, e a utilidade de se usar a avaliação de massa muscular esquelética para um diagnóstico nutricional, para uma tomada de decisão. Então, esse artigo aqui, tá? A referência, mostrando aqui para vocês, é um artigo de 2019. Bom, eles usaram, né, na introdução eles deixam bem claro que trazem o quanto a publicação do Feron e colaboradores de 2011 foi contributiva no sentido de trazer conceitos e definições e classificação da caquexia. Então, como pré-caquexia, caquexia refratária. Esse é o artigo que os autores do capítulo comentam, é um artigo clássico, vale também muito a pena a leitura. E eles trazem também a questão da sarcopenia, que tem relação, a gente já sabe, como a caquexia também, mas que tem relação com piores desfechos e sobrevida. Então, o impacto que isso tem de forma negativa. E aí, o que eles trazem nesse conceito também novo, de se falar em sarcopenia, que vocês já devem ter ouvido falar, é a respeito dessa relação da sarcopenia no obeso, né? Então, um estudo americano que eles mostraram aponta que 47% dos pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células estavam com sobrepeso. E aí o dado que causa, né, que é mais surpreendente, é que entre eles 59% dos pacientes possuíam, desses com sobrepeso, algum critério já para depressão muscular. Então, talvez, né, num cenário semelhante, falarmos dessa questão de sobrepeso convivendo ali em conjunto com uma perda muscular importante. Então, eles levantam esses dois pontos. Trata-se de um estudo transversal, com ele, as limitações que a gente tem de conclusão, mas não deixam de ser dados muito interessantes, porque vocês vão ver que a população é grande, com câncer de pulmão de não pequenas células, como eu já havia dito. Basicamente, ele aconteceu na França, mas também alguns centros na Bélgica, com adultos. A anorexia, ela foi avaliada por algumas escalas, né? A EVA, Escala Visual Analógica de Consumo Alimentar, uma subescala daquele questionário FACT, qualidade de vida pelo QLQ-C30, é o mais clássico usado nos estudos, até nos que a gente vem comentando aqui com vocês. Atividade física, foi usado um formato reduzido de um questionário internacional de atividade física. No artigo tem todas as referências, tá, pessoal? O índice muscular esquelético, que é uma coisa que vem sendo bem estudada, e o legal é que aqui também foi num parâmetro que é possível de comparação com outros estudos, que foi o corte, né, em nível de L3 na tomografia computadorizada. E também eles foram, então, né, esse índice foi feito através da área muscular dividida pela altura ao quadrado. A sarcopenia e densidade muscular foram definidas segundo os critérios de Martin, de 2013, colaboradores que estão disponíveis nessa publicação aqui. A caquexia, como eu já mencionei, e foi que os autores trouxeram também na introdução, eles foram feitos, né, os estágios foram determinados a partir da publicação bem clássica e marcante de Feron de 2011. Então, vamos lá conhecer os resultados. Foram 539 pacientes recrutados em 56 centros, sendo que a maioria deles na França. 66,5% homens, com idade média aqui de 65 anos, com ECOG, interessante, né? Menor que 2, se pensar quase que 80% da população com ECOG menor que 2, que é um índice, né, de performance status. E aqui 87,3% dessa população num estágio 3B a 4. O que mais de dados interessantes eles trouxeram, que eu quis dividir com vocês. 36,6% dos pacientes tinham sobrepeso ou obesidade, 53,5% tinham sarcopenia, e destes, 28,7% estavam em sobrepeso ou obesidade. Um dado bem legal, né, gente?
A mediana de densidade muscular foi 36,7, né, HU, que é o índice, a unidade de medida mesmo. E o valor abaixo do ponto de corte para pensar nessa densidade muscular, que foi de Martin, que eu mostrei, lembra anteriormente, Martin e colaboradores de 2013, 57% desses pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células estavam abaixo do ponto de corte. Então, a maioria da população aqui envolvida. Quando eles olharam aqui para os 3 estágios de sarcopenia, a proporção foi, né, entre os que tinham algum acometimento, né, alguns não tinham, 33,8% com pré-caquexia, 38,7% com caquexia e 0,9% com caquexia refratária. Um dado interessante também é que a presença da anorexia, independente daquelas escalas, lembra que eles avaliaram por algumas escalas e não apenas por uma? Independente da escala avaliada, em todos os resultados, ela foi associada, estando mais presente quanto mais avançado era o grau dessa caquexia. Então, pode ser uma dica também importante para a gente. Eu achei muito legal dividir com vocês essas figuras que os autores trouxeram. A figura A fala de caquexia e a B de pré-caquexia. Elas não envolvem toda a população do estudo. Por quê? Porque eles utilizaram, para falar de sarcopenia, né, e etc., eles usaram os dados da Tomo. Então, não tinham dado dados para os 500 e poucos pacientes do estudo. Mas aqui eu apontei, né? Foram 111 quando falava em caquexia e 89 tomografias disponíveis para fazer a avaliação do índice muscular esquelético em pré-caquexia. Então, vamos lá dar uma olhada nessas figuras. São sobreposições de diagnóstico, né, de critérios diagnóstico em pacientes com caquexia. Então, o que a gente olha aqui? Se a gente for olhar perda de peso, ó, que é esse círculo aqui que eu estou apontando e que eu deixei em verde para facilitar, quando a gente fala só em usar perda de peso maior que 5%, né, que é um dos critérios, os autores trazem bonitinho, os critérios diferem e como eles traduziram para fazer aqui o diagnóstico no estudo deles. Mas olhando só a perda de peso, 71% dos pacientes com caquexia tinham essa perda de peso maior que 5%, então é uma parcela grande. E se eu for olhar aqui a questão de sarcopenia, então associando uma perda de peso maior que 2% e critérios, né, que envolvem perda de massa muscular, foi observado, somando aqui, né, que é esse maior círculo aqui, ó, que tem a relação do peso e da perda muscular, eles viram que 66,6% dos pacientes com caquexia tinham sarcopenia. Olha que percentuais bem elevados se a gente for observar perda de peso e sarcopenia. Quando a gente olha para pré-caquexia, um dado também me chamou bem a atenção. Então, se a gente for olhar esse círculo aqui maior, quando eu não tenho uma perda de peso tão significativa, né, menos que 2%, mas eu já tenho a sarcopenia. O que os autores viram aqui? Que 66,3% dos pacientes com pré-caquexia, eles tinham sarcopenia sem essa perda de peso. Então, olha que informação importante, porque às vezes a gente fala, pré-caquexia, então é mais tranquilo, não chegou ainda numa caquexia. Mas veja que uma parcela quase que semelhante aqui aos pacientes com sarcopenia, mas aqui com perda de peso maior que 2, aqui sem essa perda de peso, uma parcela muito semelhante já possuía comprometimento muscular de forma importante. E aqui nesse segundo círculo, que também os autores destacam, eu achei legal representar nesse formato para chamar a nossa atenção, é que eu sinalizei aqui em roxos, que estão em anorexia, mostrando que 42,7% dos pacientes apresentavam anorexia, que também é um dado, quase que metade da nossa população já reclama, né, ou já considera a falta de apetite presente, mesmo nessa fase de pré-caquexia. E quais foram as variáveis, então, que estavam associadas a esse grau de caquexia? A gente falou da anorexia, né? Que quanto maior o grau, tinha maior associação com ter uma prevalência maior de anorexia. E aqui também, o que eles mostraram de forma interessante?
o perfil molecular do tumor. Então, eles trouxeram nas tabelas pacientes que não tinham, anormalidades moleculares, pacientes com anormalidades como mutações no EGFR, no ALK, entre outros, e pacientes com mutações no RAS, né? Pensando nessa molécula. E aí, o que eles viram? Que tinha associação com o perfil molecular do tumor, pensando que tinham poucos pacientes com caquexia quando existia a normalidade, fora a RAS, né? Principalmente, né, EGRF, que eu mostrei, que eu falei para vocês, o ALK, e o que os autores concluíram, né? Que talvez essas anormalidades, a presença dessas anormalidades esteja associada, eles trazem alguns estudos legais, falando da relação de um menor catabolismo para esses pacientes com anormalidades, e talvez por isso explicando a questão de menor percentual de caquexia. Eles também trazem a questão da droga, né, da quimiocisplatina, que é comumente usada nesses pacientes, mas que nos pacientes que tinham essas anormalidades, no estudo deles, 50%, quase 50%, não receberam a cisplatina. Por quê? O que eles tentaram associar? Que a cisplatina pode ter relação com essa destruição muscular, que eles viram alguns estudos em ratos, eles trouxeram. Então, talvez por esses pacientes com anormalidades não terem, né, ou grande parte deles não ter recebido a cisplatina, também pode ser uma explicação, mas também associada, como eu disse, à redução do catabolismo. Então, eles viram que quem tinha anormalidades tinha menos índice de caquexia. Também viram que tinha relação aí, né, de forma diferente com o estágio no momento da inclusão no estudo, quanto maior o estágio, mais caquexia, e com o ECOG também nesse mesmo perfil de comportamento. Um outro dado que eles associaram foi: houve diminuição na escala de qualidade de vida em quase todos os seus subgrupos, exceto para a subescala de avaliação cognitiva, e com o avanço da caquexia, né? Então, aqui mostrando a relação dos estágios da caquexia e mudanças no perfil molecular, que a gente já explicou, no estágio, na ECOG, qualidade de vida, exceto escala cognitiva, anorexia eu trouxe no outro slide, e menores níveis de atividade física, com o avanço também do estágio da caquexia, que é uma coisa que a gente já era esperado, né? Eles conseguiram também comprovar nesse estudo transversal. Quais foram as conclusões dos autores, entre outras, mas eu trouxe aqui para a gente concluir: perda de massa muscular, sem perda de peso importante, é útil para identificar já a pré-caquexia, já pode ser um alerta para nós. Na subescala FACT, foi entre as escalas usadas a que melhor detectou anorexia. Então, se você está procurando algo para pensar, eu queria avaliar o percentual de pacientes com anorexia, dá uma estudada nessa escala, que é bem legal mesmo. E aqui neles, para esses autores, eles conseguiram mostrar que foi a que teve maior sensibilidade e especificidade. A anorexia, então, é um fator também importante para a detecção da pré-caquexia. E aí eles colocam, né, como possibilidade de melhorias e conclusões a respeito dessa população e da questão da caquexia e da sarcopenia, talvez incluir medida de força, que não foi incluída para falar de caquexia, sarcopenia, principalmente em idosos, que a gente sabe que é bastante estudado. E olhar para marcadores inflamatórios. Eles até fizeram algumas relações, não cabia aqui para a gente discutir, mas de PCR, relação de neutrófilos, linfócitos, mas não encontraram resultados. Eles acham que a questão de incluir esses marcadores e também o papel do metabolismo da glicose e lipídios, que na pré-caquexia, conforme o Ferron trouxe, ele coloca que tem alterações metabólicas em macronutrientes, para a gente entender o que seriam essas alterações e como a gente poderia usar isso já para uma identificação. Acaba que aqui os autores usaram meio que a mudança no metabolismo da proteína, pensando em quebra muscular, e aí talvez traduzindo para um diagnóstico de perda muscular e sarcopenia. Então, eles falam que poderia ser interessante usar a questão da glicose e lipídios também para entender se isso, se eles trariam alguma dica para a gente no sentido do diagnóstico da pré-caquexia.
É uma leitura bem interessante e pode nos dar muitas ideias de como diagnosticar principalmente caquexia ou agir de forma precoce na pré-caquexia em pacientes com câncer de pulmão de não pequenas células. Eu gostei bastante da leitura, vale a pena.